recebemos na nossa casa hoje o Rogério Coelho, de Uriaé. Nós vamos ler a página inicial da noite. O Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus Cristo nos ajude e abençoe agora e sempre. Em sua trajetória, o homem erra, fraqueja, cria o sentimento de culpa. Quantas vezes deixa-se derrotar, fica acabrunhado e sente-se de fato um ser derrotado. Para ele nada mais dará certo, já que o cansaço dos erros cometidos o faz pensar em tudo quanto deixou de fazer e, não tendo expectativa diante de si, parece-lhe melhor parar, descansar, nada mais fazer senão descansar. Entretanto, a bondade de Deus nos envia a possibilidade de nos recuperarmos através do espaço contínuo pela leitura gloriosa de um Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje está sendo aqui lembrado nas sessões de estudo durante o dia todo. E o que é o Evangelho? E o que o Evangelho nos traz? O Evangelho nos traz o alento, o acalento e principalmente a ideia de que não estamos perdidos. Ao contrário, estamos prontos para uma nova etapa na vida, para um novo contato com a espiritualidade maior, para um esforço pela conquista do bem. O Evangelho é, pois, um livro de estímulo, um livro de amor ao próximo, um livro que há de nos conduzir, queiramos nós ou não, às regiões elevadas. Por teimosia ou por falta de decisão, às vezes deixamos de trabalhar a própria necessidade interna, mas o Evangelho nos mostra que nenhum de nós pode parar no tempo, nenhum de nós pode deixar de progredir. A culpa, o medo, o erro, a sensação de autopiedade, todas essas forças podem perfeitamente ser suspensas pelo equilíbrio que o nosso espírito vai tendo através de um grande esforço no bem, impulsionado justamente pela leitura do Evangelho. Assim, meus irmãos, que saiamos dessa sessão com a consciência voltada para o esforço de aprender a nos comportar e a nos fazer valorosos instrumentos da paz, da renovação do nosso espírito. Que Deus nos ajude, abençoe e ampare os nossos esforços para encontrarmos o equilíbrio e a bondade de que todos necessitamos tanto. Graças a Deus, que Deus ilumine os nossos corações, agora e sempre. Graças a Deus. Palavras do Coração, volume 3, Altíssimo Ser Vampiro. Então vamos à nossa prece. Muito boa noite a todos. Possa Jesus, o nosso amigo incondicional de todas as horas, nos abençoar e nos guardar em sua paz. De modo geral, sempre uma reunião como esta, porque algumas pessoas aí que estão vindo recentemente que ainda não conhecem ou não têm ainda o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, para quem não sabe, é o livro principal da doutrina espírita. Tudo sai daqui. É um livro que nós temos que ler todos os dias. Então, quem está começando na doutrina espírita e ainda não tem o livro ou não tem o conhecimento da importância dele, nós gostaríamos de oferecer esse exemplar. Alguém aí não tem ainda o Livro dos Espíritos? Parece que eu vi uma mãozinha levantar lá ou está a mão no cabelo? Aqui. E? Passa a outra. Esse livro salva vidas, é um verdadeiro salva-vidas. Daquele. A madrugada já ia tarde no Centro Espírita da Prece e Chico Xavier, por várias horas, estava psicografando. Sentado na primeira fileira estava um jovem senhor, envelhecido prematuramente pelo sofrimento. Ele soluçava ligeiramente
em ligeiras convulsões, as lágrimas desciam pelos olhos incontroláveis. E Chico Xavier começou então a psicografar uma página de um espírito de uma mulher suicida, que era, enquanto encarnada, a esposa daquele senhor que estava ali, na primeira fileira, chorando. Chico Xavier psicografou aquela mensagem desta suicida por mais de 1 hora seguida, terminando lá pelas 4 horas da manhã a psicografia. E ela, entre outras coisas, na carta, dizia o seguinte: eu não mereço estar aqui pelo fato de ter suicidado, mas a espiritualidade superior permitiu que eu estivesse, porque meu marido está aqui e está pensando em suicídio. E o motivo dessa carta é para esclarecê-lo de que esta é uma porta enganosa, pela qual eu passei e me arrependo fragorosamente. Desde a mais tenra juventude, eu sonhava encontrar aquele que seria o meu companheiro para toda esta encarnação. Construiria um lar, teria filhos, seria feliz. Até que um dia, este príncipe encantado apareceu na minha vida. Parecia uma escultura grega, tão belo ele era. Os nossos olhares se cruzaram e nos apaixonamos imediatamente um pelo outro. Poucos anos depois estávamos casados. Frequentávamos a alta sociedade da capital paulista. Não faltava nada. Parecia que o céu havia descido da terra. Eu estava casado com a pessoa que eu amava, que me amava. Estava faltando agora somente os filhos. E o tempo passou e os filhos não vinham. Procuramos a medicina. Descobriu-se que eu tinha útero infantil. Eu jamais poderia ser mãe. O meu marido adorava crianças. Nós frequentávamos um clube luxuoso. E lá muitas crianças ficavam, elas brincavam. E ele estava sempre no meio delas. E ele tinha um imã especial para atrair crianças que o rodeavam. E eu ficava frustrada, porque não podia dar-lhe o filho da própria carne. Um dia ele chega com uma ideia de adotar uma criança, e eu recusei totalmente de início. Mas depois concordei. E adotamos a primeira criança. A nossa vida mudou completamente. Em pouco tempo eu já não sabia diferenciar se aquela criança era minha ou se era adotada, tanto que a gente amava aquela criança. E então o nosso lar foi aquecido pelo sol da felicidade. A experiência deu tão certo que resolvemos, um ano depois, adotar a segunda criança e alguns meses depois a terceira criança. E o tempo passou. Meu marido era um empresário muito rico, trabalhava perto de onde nós morávamos, num condomínio luxuoso. E enquanto eu me dedicava integralmente às crianças, não precisava trabalhar fora, porque ele provia adequadamente, um provedor, e a gente tinha uma vida muito boa.
sem que eu saiba identificar o momento em que eu comecei a ter alguns pensamentos estranhos que pareciam vir de fora para dentro, mas que me influenciavam. E eu comecei a ter uma certa antipatia inexplicável para o meu marido. E a coisa foi aumentando de proporção, a ponto de eu não aguentar mais escutar a voz dele. E ele, tão perplexo como eu, com a situação, sem entender nada, tentou, por algum tempo, contornar a situação. Mas eu fiquei insuportável. Eu solicitava coisas impossíveis e comecei a colocar as crianças contra ele. Mas as coisas que eu maquinava com as crianças eram logo diluídas quando eles chegavam, porque as crianças eram apaixonadas pelo pai. E eu lhe disse que não estava mais querendo morar na capital paulista. Aquele ar poluído, aquelas manhãs cinzentas. Eu queria que ele comprasse uma casa em Serra Negra. Eu queria respirar o ar da serra, o ar puro. Ele tentou me convencer de todas as maneiras a continuar ali, por ser mais cômodo, mais perto do trabalho. Mas eu fiquei relutivo. E alguns meses depois, lá estava eu instalado com as minhas crianças em Serra Negra. E ele ia ao fim de semana visitá-las. Com menos de 3 meses, eu já não queria mais morar naquela região. Eu estava com vontade de respirar agora o ar salitrado do mar e disse para ele comprar um apartamento no litoral para que eu mudasse para lá com as crianças. Ele estranhou muito, porque há poucos meses estávamos ali. Mas, para não piorar a coisa, em 2 meses estávamos instalados num apartamento luxuoso, à beira-mar. Em menos de 2 meses, eu já não queria mais estar ali, eu queria voltar para a capital paulista, de onde eu saí inicialmente para ir para a Serra Negra. E ele ficou até satisfeito, porque ficaria uma situação cômoda para ele. Ele poderia ver as crianças todos os dias. Mas eu não tornei a vida dele fácil. E ele disse que queria o divórcio. E eu não queria conceder o divórcio, porque eu queria ter alguém para infernizar. Mas ele insistiu. E eu disse para ele que se ele nos abandonasse, eu me suicidaria e mataria as 3 crianças. Ele não levou a sério, achou que eu estava brincando. E uma força estranha me assolava. Parecia que não era eu mesma. Eu já estava sendo conduzido. E numa madrugada, 3 meses depois de divorciados, numa madrugada fria, eu abri a janela do 12º andar e lá fora, aquela bruma cinzenta, uma chuva fina que caía. Eu fui até o quarto das crianças e peguei a primeira criança no colo e a atirei pelo 12º andar. E fiz a mesma coisa com as outras 2 e pulei em seguida. Meu marido, quando recebeu a notícia, não acreditou que uma desgraça tão grande poderia estar acontecendo na vida dele. E ele não aguentou, não suportou aquela situação. Ideias de suicídio já voejavam por sua cabeça. Mas alguém lhe sugeriu procurar Chico Xavier
porque ele falava com os mortos. Ele queria saber como estavam as crianças. Ele queria entender o que tinha acontecido. E por isso estou aqui escrevendo esta carta. Eu não sei quantos séculos vou gastar para rearticular a situação, para normalizar a situação. Eu fui induzida por espíritos inimigos nossos de encarnações passadas, relacionamentos mal alinhavados, ódios não erradicados, que transportaram-se de uma encarnação para outra durante séculos, culminando com essa tragédia. Por isso, meu querido esposo, eu lhe suplico, não busque a porta do suicídio, para que você não fique infeliz como eu, para que você não complique a sua vida como eu compliquei a minha e a das nossas crianças. Então foi explicado para aquele jovem senhor envelhecido prematuramente que a esposa havia passado por um sério problema de obsessão, causada por espíritos inimigos do casal, causada por espíritos inimigos das 3 crianças que eles haviam adotado. Então eram os mesmos personagens do passado mal alinhavado, escrevendo outra vez a história de sangue na encarnação atual. A doutrina espírita vem nos explicar, na questão número 459 do Livro dos Espíritos, que os espíritos nos influenciam muito mais do que a gente possa imaginar, e nós temos que acreditar neles. É muito mais do que a gente possa imaginar. Por isso há necessidade de nos resguardarmos desta influência, para que não nos transformemos em um robô na mão de algum inimigo espiritual que nós deixamos para trás. Não sem motivo, Jesus disse que nós temos que reconciliar depressa com os adversários, para que não aconteça situações complicadas na nossa trajetória evolutiva. Certa feita, um grupo de companheiros estava na casa do Chico Xavier, onde se processava o culto do Evangelho no lar, que é uma ótima providência para espantar o obsessor de nossas vidas. Reunirmos com a família uma vez por semana, convidar Jesus para adentrar ao nosso lar, a fim de que aquela convivência sadia se prolongue por toda a semana, protegendo a nossa ambiência doméstica de infiltrações nefastas que poderiam nos prejudicar e causar males sem conta. Pois estávamos na casa do Chico Xavier, participando do culto do Evangelho do Lar, quando batem desesperadamente no portão da rua. O Chico manda abrir e uma família desesperada entra. Uma criança de pouco mais de 9 anos de idade, toda amarrada com cordas, fortemente amarrada. O pai com os braços roxos de levar a dentada da criança, como se ela fosse um animal. Chico Xavier pede aos pais para desamarrar a criança. E o pai sem coragem, porque a criança era muito violenta. Mas era o Chico Xavier que estava pedindo. Chico Xavier aplicou um passe na criança e o doutor Bezerra de Menezes explicou para ele. E depois ele explicou para os nossos companheiros que estavam lá. Que aquela criança já havia suicidado 8 encarnações seguidas, induzida por obsessores. E que ela precisava dos cuidados do passe, do Evangelho do Lar, da água fluidificada e também da medicina humana, já que o cérebro havia sido afetado na sua parte material.
E a criança, parecendo acordar de um longo sono, abraçou o pai e beijou. E perguntou o que a gente está fazendo neste lugar para não conhecer. A criança estava 24 horas por dia incorporada pelo Espírito Santo, que foi encaminhado pelo Dr. Zé de Menezes. E ele recomendou àquela família que frequentasse uma casa espírita. Coronel Santa Maria estava dando uma festa em Copacabana, no seu apartamento de luxo, nos 15 anos de sua filha. Todos os amigos estavam ali reunidos na sala. E a moça estava feliz porque aquela festa era dela. Estavam ali suas amigas, um piano na sala, e ela começou a dedilhar o piano para a alegria de todos e o orgulho do pai e da mãe. Sem mais nem que, ela soca as teclas do piano com as duas mãos e investe na direção do pai, xingando e dizendo que vai matar. A festa termina ali. A criança nunca havia apresentado nada parecido. E ela começa a emagrecer, e aí vai se saber também que é um inimigo espiritual que estava causando tudo aquilo. É o problema da obsessão. Quando Dona Ivone Pereira frequentava o centro espírita na cidade de Lavras, chegou lá um garoto de 5 anos de idade que parou de caminhar e passou a engatinhar. Procuraram todos os tipos de médicos, tiraram todos os tipos de radiografia, não tinha nada demais. Mas a criança não levantava, ela só andava engatinhando. Uma criança que corria por todos os lados. E aí resolveram procurar o centro espírita. E a Dona Ivone Pereira estava lá e viu quando eles chegaram. E havia um negro, um escravo, montado nas costas da criança. E a Dona Ivone Pereira começa a conversar com este espírito. Meu filho, por que você está fazendo isso com essa criança? Ele não é uma criança. Ele era um fazendeiro muito mau. Abusou de minha mãe e minhas irmãs. Me açoitou. Colocava uma cela nas minhas costas, montava e mandava eu andar que nem cavalo. Agora eu encontrei. Ele está nesse corpo de 5 anos, mas ele é aquele miserável. E eu estou agora simplesmente fazendo justiça. A Dona Ivone Pereira, com aquele carinho maternal, foi conversando com o espírito. Os benfeitores se aproximaram, tiraram-no das costas do garoto e levantou-se imediatamente. Então nós observamos o quanto que isto pode nos influenciar. Conheci uma senhora muito distinta, tinha uma cultura extraordinária, e era virtuosa no violino. Depois que ela teve o primeiro filho, ela ficou completamente louca. Às vezes tirava a roupa, subia no móvel dizendo que era um bebedor. Influência de inimigo espiritual. E uma senhora no Rio de Janeiro, que não era muito magrinha, viúva, tinha 3 filhos. E ela estava ficando especialmente irritada, e nós temos que tomar cuidado quando começamos a ficar irritados, porque pode ser algum inimigo espiritual colocando o seu pluguezinho ali na brecha que ele conseguiu localizar. Ficar irritado, passamos oração. Mas ela estava ficando especialmente irritada com os 3 filhos, porque no domingo eles ficavam até tarde na praia e ela queria dar o almoço na hora certa e não conseguia, porque chegava cada um numa hora diferente. E um dia ela falou para os 3: iam dar de suicídio por causa desse almoço do domingo.
pensaram que ela estava brincando. Mas no momento em que ela falou essa frase, espíritos suicidas chegaram perto na sintonia e colocaram pilha. E num daqueles domingos em que as crianças atrasaram, eles moravam no 8º andar de um subúrbio carioca. Ninguém até hoje entende como que uma senhora que não era muito magra conseguiu passar um basculante de banheiro. E ela se enxugou pelo basculante do banheiro e espatifou-se. 8 andares de altura. E quando ela estava caindo, os obsessores tiraram a influência para que ela visse o que ela estava fazendo. Eles são tão cruéis assim. Aí já não tinha mais jeito, já estava caindo. Ela acordou caindo. Então imagina como que eles conseguem obturar o nosso discernimento, fazermos fazer coisas que nós não estamos vendo que estamos fazendo. Obsessão. Jejum e oração para esta casa de espíritos. Então nós observamos, quando se fala em obsessor, às vezes a gente pensa assim, é inimigo de outra encarnação, é um espírito, mas não. Aqui neste caso, o André Luiz nos conta que o obsessor morava na mesma casa. Esta moça, nós podemos ver pelo cordão que sai da sua cabeça, que é um espírito encarnado. E a irmã era obsidiada pela própria irmã que morava na casa junto com ela. Quando ela dormia, saía do corpo, ia para perto da irmã encarnada, julgar a baba de ódio e de nojo em cima da irmã, que estava sempre doente. Por causa disso, ninguém descobria que doença que ela tinha. O obsessor estava dentro da mesma casa. Agora, se fosse uma casa habituada ao culto do Evangelho do lar, isso não aconteceria, porque esses ódios seriam diluídos, a espiritualidade superior chegaria junto, ofereceria condições de emancipar daquela situação dolorosa. Então nós podemos ter um encarnado inimigo nosso, que quando ele dorme, ele vem nos atormentar. Estando nós encarnados, acordados ou dormindo. Por isso Jesus nos manda: amar os vossos inimigos. É o melhor escudo que nós temos. Mas quando nós observamos o quanto que a gente anda descuidado na vida, sem perceber que estamos rodeados de espíritos e que podem nos fazer mal, outra coisa não são as dificuldades de sair-se de um vício, porque os vícios estão ligados a uma entidade espiritual inimiga nossa, ou beneficiário daquelas mesmas vibrações. Kardec vai nos dizer que a obsessão é a ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Essa frase está localizada em 2 lugares na codificação: na Gênesis, capítulo 14, item 45, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, item 81. Chama-se obsessão, a ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Então nós destacamos aqui 4 palavras: ação persistente e espírito mau. Mas quando nós lemos André Luiz, nós lemos a história daquela senhora que tinha 60 obsessores. Quando ela pegava um táxi para ir à missa, os 60 obsessores iam com ela no táxi, parecia um carro alegórico. Como é que o Kardec está dizendo aqui que é a ação persistente de numeral 1, sendo que a mulher tinha 60? Então a gente tem que entender que tinha 60 obsessores, mas tinha um que era o chefe de todos, e era naquele que tinha que ser trabalhado, porque o resto era empregado, era pau mandado, como diz na minha terra. Então Kardec está certo quando diz: se o espírito
apenas nos ameaçar, em reunião mediúnica acontece muito isso, o Espírito nos ameaça. Mas se ele não parte para a ação, e se essa ação não for persistente, e se ele não for mal, então não haverá obsessão. Pode haver uma influenciação. Para que seja caracterizada a obsessão, é preciso que esta ação venha de um espírito mau e de forma persistente. Aqui está um caso de uma criança obsidiada por um inimigo espiritual. O pai aflito disse para Jesus: cura o meu filho que é lunático. Tem hora que ele cai no fogo, tem hora que ele cai na água. Um espírito mau o está subjugando. Eu o levei para os seus discípulos e eles não puderam curar. Aí Jesus pergunta para o pai: você tem fé? O pai que já estava ali na última instância e que não tinha lá fé nenhuma, diz: tenho, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Somos nós. A gente fala que tem fé, mas na hora que eu chego pegar fogo, a gente vacila. Era a situação desse pai. Eu tenho fé, Senhor, mas ajuda a minha incredulidade. Não é tão forte assim. Por que Jesus sempre mencionava a fé? Antes de curar ou depois de curar? Olha, tua fé te curou, tua fé te salvou. Sempre realçando a fé. Uma palavrinha de 2 letras. A melhor explicação quem deu foi Leon Denis. A fé provoca a abertura do ser psíquico. É como se nós nos abríssemos com uma antena parabólica para facilitar a penetração dos fluidos refazentes. A fé canaliza isso. Mas a criança estava desmaiada, estava dominada. Que fé que a criança poderia oferecer? Então Jesus perguntou para o pai, porque o pai estava afetivamente ligado à criança. Então, se ele tivesse fé, aquela vibração de afetividade canalizaria os recursos. Então, a fé de uma pessoa pode curar uma outra que esteja vinculada emocionalmente com ela. E aí Jesus curou a criança. O espírito saiu. E depois os discípulos perguntaram: por que nós não conseguimos? Porque para esta casta de espírito é preciso jejum e oração. Mas não é jejum de comer, não. Jejum é de ter uma vida pautada pelos ensinamentos de Jesus. Uma vida de amor ao próximo, de respeito à vida. Uma vida de equilíbrio. Uma vida de trabalho em favor do bem. Isso é que é jejum. Uma pessoa que definitivamente é capaz de fazer maledicência, que sabe olhar com compaixão os doentes que estão à sua volta. E aqui nós vemos o caso de uma visita de encarnados tentando livrar um encarnado do obsessor. Então são laços de ódio que transmitem de uma situação para outra. E a pessoa parece louco, ensandecido, fica inutilizado pela ação do obsessor. É preciso então que venha uma ajuda externa. E é assim que funcionam as reuniões mediúnicas. É ajuda externa para equacionar casos assim. Porque vai encaminhar o espírito obsessor, mas ao mesmo tempo vai orientar o encarnado a tomar tento, a se evangelizar, a criar cercas protetoras em volta de si, através do jejum e da oração. E existem N casos assim o tempo todo. Permitam-me contar um caso que aconteceu com minhas crianças quando eram pequenas. Eu só tinha confiança em um aplicador de injeção, para aplicar a injeção nas minhas crianças. E um belo dia cheguei lá na farmácia: cadê o aplicador? Desapareceu do serviço. Ele que trabalhava viajando. E a gente participava de uma equipe de visita a enfermos. E foi solicitada visitar um enfermo. E quem era o enfermo? Era o tal aplicador de injeção.
Quando nós chegamos na casa dele, ele estava escondido debaixo da cama. Uma pessoa normal. De repente, escondeu debaixo da cama, porque sentia medo, sentia pavor de tudo. Da noite para o dia. E ficamos sem entender aquilo. No dia seguinte, era a reunião mediúnica. E o espírito que estava atormentando o moço apareceu. Era o pai dele desencarnado. O moço sentia o psiquismo do pai em volta e começamos a conversar com o espírito. Mas por que você está prejudicando isso? Não estou prejudicando, eu só estou com saudade dele. A gente era muito ligado. Eu morri, estou com saudade dele, eu vou lá ficar com ele. E aí explicamos, mas o senhor não pode continuar a fazer isso. Você está prejudicando, seu filho vai ficar louco se eu continuar assim. É. Olha lá, ele já não está mais trabalhando, está escondido debaixo da cama, o senhor acha isso normal? Não. E aí o espírito amigo veio, conversamos mais um pouquinho, foi encaminhado. No dia seguinte estava lá o moço aplicando injeção na canasta. Era um espírito mau? Era o pai dele. Estava ali por amor, mas sem noção de que o estava prejudicando. E assim vai. E o Kardec chama de obsessão simples, mas o Kardec chamou de obsessão simples pela pobreza da nossa linguagem. Porque a gente já viu que a obsessão não pode ser simples. Porque quando está caracterizada uma obsessão, é sinal de que tem um espírito mau agindo de forma persistente. Mas o Kardec tinha que definir os degraus da obsessão. Então ele disse, chamou de obsessão simples. Mas é o nome que se dá quando um espírito malfazejo se impõe ao médium, se exclui a seu mau grado nas comunicações que ele recebe, o impede de se comunicar com outros espíritos e se apresenta em lugares que são evocados. Neste caso, o espírito que se agarra a uma pessoa no caso de um importuno. Então acontece muito com os médios, mas pode acontecer com quem não seja médium ostensivo também. E depois, a obsessão simples ela pode passar para um nível de fascinação. E isso aí já tem consequências mais graves, porque a pessoa começa a ter ações que não tem nada a ver com ela, paralisa o raciocínio da pessoa. É o que aconteceu com esses casos que nós mencionamos aqui. E depois tem o terceiro nível, que é o mais difícil de ser erradicado, é a subjugação, que pode ser moral e pode ser corporal. A gente vê isso na rua quase que o tempo todo. A subjugação moral é como a fascinação. O subjugado é constrangido a tomar resoluções muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensatas. Kardec conta a opção de casos desses. Conta o caso de um senhor que não podia ver uma determinada moça, podia ser avô dela. Ele ajoelhava na frente dela e pedia ela em casamento. E ele fazia isso sem querer fazer. Um outro era obrigado a beijar o chão. Ele fazia força para não beijar o chão, mas não tinha alguém. O obsessor empurrava a cabeça dele para o chão. Então é uma subjugação, já corporal. O espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Traduz no médico escrevente com a necessidade incessante de escrever, ainda nos momentos menos oportunos. Pode levar aos mais ridículos atos. Conheci uma médica nessa situação. Quando ela não tinha nada para escrever, estava na rua, ela escrevia com o dedo na parede. Estava lá fazendo o almoço, de repente tinha que parar de fazer o almoço para escrever. E aí, o marido dela ainda teve a petulância de dizer que ela era uma médica muito boa. Escrevia no inglês arcaico. E o que ela diz? Ah, mas o inglês é tão arcaico que não dá para entender. Não é uma médica muito boa. E aqui nós temos um barzinho dessas sextas-feiras da vida aí, né? Nós temos ali 3 espíritos amigos verificando o ambiente de um bar. Como é que é o ambiente espiritual de um bar? Está o André Luiz, o companheiro dele de aprendizado e o benfeitor amigo. Estão ali visitando e vendo como é que funciona isso aí. Então a gente observa que todo vício acarreta uma companhia espiritual. Então nós vemos aqui o vício do cigarro, a cervejinha inocente, mas nós vemos aqui obsessores que estão sugando essa energia. Quando sai o vapor quente da garganta, ela vem
e suga, porque sente falta. Por isso que às vezes é tão difícil combater um vício, porque tem um companheirinho nosso que se serve do nosso vício. E a gente imagina que assassinatos são elaborados aqui por influência de espíritos amigos. Então os benfeitores amigos estão ali observando o básico, as festas, as taças brilhantes, o povo adora, né? Mal sabe o que está levando para dentro de casa depois de uma festa dessa. Muitas vezes, dentro do mesmo lar ou das mesmas instituições, adversários difíceis do passado se encontram para o devido reajuste, mas raramente conseguem superar a aversão. Então, quando a gente diz que o meu santo não combina com o santo fulano, pode saber que isso já veio lá de trás. E aí tem que dar um jeito do santo combinar. A gente fala que é santo para botar a culpa no outro. É a gente que é o culpado, né? E é aquilo que Jesus aconselhou: reconciliar com o inimigo enquanto está no caminho com ele. Para isso não é necessário que a perseguição se expresse visivelmente. Bastam as vibrações silenciosas do ódio, do ciúme, despeito e desespero. Pensamento exteriorizado é projetado formando imagens e sugestões. Para solucionar o problema da antipatia, a melhor maneira de extinguir o fogo é recusar combustível. Por isso Jesus aconselhava o amor aos adversários, o auxílio aos que nos perseguem e a oração pelos que nos caluniam, como atitudes que possam garantir a nossa paz e a vitória sobre nós mesmos. Então aí está a maneira pela qual nós temos jeito de erradicar isso. Nós vimos logo nos primeiros quadros casos de obsessão dentro de casa, parentes, consanguíneos. Querem saber quem serão os nossos parentes na encarnação que vem? São aquelas pessoas antipatizadas por nós. Eles é que vão ser os nossos parentes. Nós vamos viver juntos até que aquela antipatia seja diluída pelas vibrações do amor. As dificuldades que nós temos hoje, nós as tecemos do passado. Então, vamos aumentar o nível de oração e de compreensão a respeito das coisas que existem na nossa vida. Como que nós podemos identificar se nós estamos obsidiados? A persistência de um espírito de se comunicar, bom ou mau grado, pela escrita, pela audição, pela antipologia, etc., ao ponto de que outros espíritos o façam. Isso é mais para o médium, que já frequenta a reunião mediúnica. Mas isso pode ser aplicado a qualquer pessoa. Ilusão, que não obstante a inteligência do médium, impede de reconhecer a falsidade ou ridículo das comunicações que ele recebe. As comunicações que ele recebe são tão ridículas, mas ele não vê isso. E ai de quem falar que aquilo ali é ridículo. Crença na infalibilidade e na identidade absoluta dos espíritos que se comunicam e que, sob nomes respeitados e venerados, dizem coisas falsas ou absurdas. Maiores absurdos, a gente vê, às vezes, até em jornal espírita sendo publicado os maiores absurdos assinados do Dr. Bezerra de Menezes. Só se for Bezerra, filho da vaca, porque o Dr. Bezerra de Menezes não é. Confiança do médium nos elogios que ele dispensa aos espíritos que por ele se comunicam. Chico Xavier de Pato Franco, nem o Emmanuel, nem a Joana de Ângeles os elogiavam nunca. Então, como é que um médium, um gabarito muito inferior, vai receber elogio do espírito? Só pode ser por obsessão, querendo enganar através da vaidade. Disposição para se afastar das pessoas que podem emitir opiniões aproveitadas. Primeira coisa que o médium erudito faz é afastar de pessoas que podem esclarecê-lo, porque não interessa para o obsessor que aquela pessoa esclareça a sua vida. Tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Ora, se eu como médium recebo uma comunicação, eu não tenho nem que me envaidecer e nem que ficar triste. Eu tenho que aproveitar o que está escrito ali. Tomar a mal a crítica das comunicações que recebe. Necessidade incessante e inoportuna de escrever. Constrangimento físico qualquer, dominando-lhe a vontade, forçando a agir ou falar a seu mau grado. Então, olha, esses tiques nervosos. Conheci uma senhora bem velhinha. Ela ficava pulando
como se estivesse pulando corda, o tempo todo. O médico vidente viu o espírito cutucando debaixo do braço da velhinha e ela ficava pulando, ridículo. Tinha um camarada que ficava sempre falando uma palavra, sem ter necessidade de falar aquela palavra naquele momento. E aí um colega perguntou: por que você fica falando essa coisa? É que eu estou chamando chuva. Obsessão. A coisa é séria. Rumores e desordens persistentes ao redor do médico, sendo ele de toda a causa ou objeto. Quando é que nós estamos propensos à obsessão? Quando nós estamos na fase da impaciência, já dissemos aqui. Cuidado com a impaciência. Então, quem tem filho pequeno perde a paciência toda hora. Porque os espíritos obsessores atuam em cima das crianças para que elas desequilibrem os pais. Então, quando nós estamos na fase da impaciência, nós estamos propensos à obsessão. Quando acreditamos que a nossa dor é a maior, tadinho de ninguém sofre como eu. Quando passamos a ver ingratidão nos amigos, nossa, ajudei tanto fulano, olha por que ele me pagou. Nós temos que ajudar, porque fazer o bem é bom para nós, não tem que cobrar. Então, quando a gente começa a ver ingratidão, pode saber, o obsessor está lá já, botando o pluguezinho dele lá. Quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, julgamento precipitado. Toda vez que a gente acha uma coisa, a gente acha errado. Quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, aí é a fogueira da maledicência acesa, né? Para que a gente vai comunicar com a outra o que a outra tem de ruim? Para quê? O que a gente vai ganhar com isso? Né? Quando a gente comenta o lado menos feliz, será que esse lado menos feliz dela nós não temos hoje, mas não tivemos antes? Encarnações passadas? E será que nós, vendo a coisa infeliz, nós enxergamos a coisa infeliz lá porque nós fazemos isso dentro também? Então a gente está vendo um espelho? A gente está se vendo no espelho? Então essas coisas a gente pensa. Quando nós reclamamos apreço e reconhecimento, eu trabalho tanto aqui nessa casa e ninguém reconhece. Isso aí é obsessão à vista. Quando nós supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, isso também chama obsessão. Quando passamos a exigir o sacrifício alheio sem prestar o mais leve serviço, é só mandar os outros, mas não faz nada. Quando nós pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool ou das demais drogas, lícitas ou ilícitas. Quando julgamos que o dever é apenas dos outros, não nosso. Então, isso aí são as diversas situações que nos mostram que nós estamos caminhando para a obsessão. Fatores que levam à obsessão não são fáceis: ambição, ciúme, comodismo, egoísmo, inveja, invigilância, má-fé, mágoa, maledicência, ódio, vingança, orgulho, vaidade, perfídia, traição, preguiça. Tudo isso, sexo destrambelhado. André Luiz fala que o sexo destrambelhado é o responsável por mais de 90% dos loucos que existem nos hospícios. Então, são fatores que levam à obsessão. Aqui está o marido e a mulher e os inimigos, botando pilha, né? Então, uma situação dessa vai atrair os nossos inimigos. E eles querem mesmo que o circo tenha fogo. E é tudo assim, em função disso aqui. Né? Invigilância, má-fé, mágoa. A tal de mágoa é uma coisa ótima para o obsessor pegar a gente pelo pé. A gente não tem que sentir magoado de nada. Porque tudo que nos acontece provocado pelos outros é porque nós fizemos aquilo também antes. Estamos recebendo de volta. Aquilo ali é a nossa cura. Temos que orar pelo que está nos curando. Não temos que ter mágoa. Amai os vossos inimigos, Jesus fala. Porque, assim fazendo, nós impedimos toda e qualquer ligação de obsessão. Já que nós vimos os fatores que levam à obsessão,
Vamos ver agora com André Luiz, na Agenda Cristã, capítulo 8, irmãos em perigo. Então essas pessoas estão em perigo, hein? Os que pretendem transformar o próximo de um dia para o outro a golpes verbais. A gente não tem que convencer ninguém de nada. Os que descobrem pareceres inteligentes e bons conselhos para todas as pessoas, distraídos dos problemas que são próprios. Não incomodam com o problema de todo mundo, mas esquecem de cuidar dos próprios. Os que colocam a mente em outro mundo, de maneira absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que respiram. Nós temos que saber dar a Deus que é de Deus e a César que é de César, já dizia Jesus. Os que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem. É terrível. As pessoas que se defendem. A gente não tem que se defender. A verdade não precisa de defesa, ela aparece. Os que fazem 10 projetos maravilhosos por dia, sem concretizar nenhum deles em 10 anos. Os que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-la em favor da própria iluminação. Os que adiam indefinidamente para amanhã o serviço da compreensão e do amor ao próximo. Os que se sentem senhores exclusivos de todos os trabalhos no campo da caridade, sem distribuir oportunidade de serviço aos outros. É aquela pessoa sempre avisadora. Os que declaram perdoar a ofensa, mas que nunca conseguem esquecer o mal. Esquecer a gente não vai esquecer. Porque esquecer e lembrar é coisa do cérebro. Agora perdoar é coisa do coração. Então, embora a gente não esqueça, a gente pode perdoar. Como evitar a obsessão? Colocar-se sob os desígnios de Deus cada dia através da oração e sustentar a consciência tranquila, preservando-se contra as ideias de culpa. Então, nós temos que manter a consciência tranquila, nada de ideias de culpa, porque o obsessor adora quando a gente tem um sentimento de culpa. Ele adora isso, porque ele pega direitinho a gente pelo pé. Nada disso. Não existe pecado e culpa no dicionário espírita, segundo a Joana de Anjos. Existe responsabilidade. Se eu fiz errado, eu vou pagar. Mas não preciso ficar sentado na esquerda do remorso sentindo culpa, porque aí eu vou ser pasto para as trevas. Dar o melhor de si no que esteja fazendo. Vamos fazer tudo com o máximo capricho. Não vamos fazer igual aquele empregado que vai a sujeira para debaixo do tapete, não. Tudo que nós formos fazer, vamos fazer da melhor maneira possível. Isso evita a obsessão. Manter o coração e a mente, atitude e palavra, atos e modos da inspiração constante do bem. Isso é a maior vacina contra a obsessão. Servir desinteressadamente aos semelhantes. Desinteressadamente. Sem querer nada em troca. Alegrar-se com a felicidade do próximo. Esquecer conversações e opiniões de caráter negativo que haja lido ou escutado. Se você escuta uma notícia desagradável na televisão ou lê no jornal, você não precisa passar isso para ninguém, não. Guarda. O mal não merece comentário. Acrescentar pelo menos um pouco mais de alegria e esperança em toda pessoa com quem estiver em contato. Olha só, isso é ótimo para acabar com a obsessão e evitar o obsessor chegar perto de nós. Já imaginou? Se nós conseguirmos acrescentar um pouquinho mais de alegria e esperança em toda pessoa com quem a gente está em contato? Outro dia estava no supermercado fazendo umas compras lá, e aí chegou uma conhecida que estava num processo de depressão muito grande. Ela estava olhando até assim inclinada para o chão, porque a pessoa quando está com depressão, ela olha para baixo, ela não olha para cima. Então, na hora que passei perto dela, me pegou pelo braço e começou a conversar. À medida que ela ia conversando, ela ia levantando e eu ia abaixando. Então eu saí de lá com a carga todinha dentro. E ela falou assim: nossa, que foi bom demais para nós aqui. Eu estava tão mal, agora estou tão bem. Aí eu lembrei dessa frase, né? Eu estava tão bem. Aí não tem problema, a gente leva a carga. Então, a gente sabe como fazer, entendeu? Chega em casa, faz uma boa de uma oração, toma um banho. E aí acaba aquela carga deletéria. André Luiz nos
mostra que muitas vezes quando eles vão curar um doente, quando eles vão cuidar de um doente encarnado, eles aplicam passes e aquelas vibrações balsantes ficam à flor da pele. Eles não tiram. Aí quando a pessoa vai tomar um banho, aquilo sai pela força fluídica da água. Então, não tem problema. Isso aqui é ótimo para evitar o obsessor. Admirar as qualidades nobres daqueles com quem se convive, estimulando-os a desenvolver. Não é elogiar não, mas é estimular a pessoa. Esquecer motivos de queixa, sejam quais forem. Olha, quando eu faço uma queixa, quem está perto escutando, não vai sentir nenhuma grama de ser comigo. Ai, que calor! Gente, está calor porque precisa estar. Nós estamos numa região quente, então vai morar na Groenlândia. Ai, que frio! Olha, não tem que queixar. Nossa, mas você viu o que aquele deputado fez? Ele vai pagar, ele vai morar no lixão na próxima encarnação. A justiça divina cuida de tudo, nós não temos que estar fazendo nada, né? Então, saibamos disso. Quando eu abrir a minha boca para fazer uma queixa, eu estou jogando lixo à minha volta. E quem estiver me olhando e ouvindo, não vai sentir nenhuma graminha de simpatia por nós. Se a gente está querendo espalhar antipatia, tudo bem. O obsessor agradece. Viver trabalhando e estudando, agindo e construindo no próprio burilamento e na própria corrigenda, de tal modo que não se veja capaz de encontrar as falhas prováveis e os erros possíveis dos outros. Isto é evitar a obsessão. Condições para evitar a obsessão. É o contrário daquela que nós vimos antes. Abnegação. Abnegação é aquela quota de trabalho que nós damos depois do nosso dever. Nós não ficamos só no nosso dever, nós fazemos mais. Então isso chama abnegação. Amor, tudo isso aqui evita a obsessão. Boa vontade, bom senso, bondade, caridade, compaixão, devotamento, equilíbrio, fraternidade, paz, prece, trabalho, vigilância, pensamentos sadios. Isso tudo faz com que a gente evite a obsessão. Assim, meus queridos irmãos, o que nós queríamos realçar também aqui hoje é essa questão dos perigos que nós corremos em função dos espíritos que estão à nossa volta. Nós estamos no planeta de provas de iniciação. Não podemos esquecer isso. E tanto os encarnados quanto os desencarnados que moram nessa ambiência planetária ainda estão com as vibrações muito embaixo. É necessário então que nós comecemos a lutar contra este homem velho que está dentro de nós. E a gente pode fazer isso o tempo todo. Se nós pudermos fazer muito, a gente vai poder fazer o pouco. Então, se eu não puder ser uma chuva generosa para acabar com o calor e a sede do mundo inteiro, eu posso ser um copo de água fria para mitigar a sede daquele que está perto de mim. Se eu não puder ser uma via láctea de estrelas clareando a noite da terra, eu posso ser um pirilão para, com a sua luzinha bruxuleante, proteger os passos claudicantes daquele que caminha perto de nós. Eu não posso ser um jardim de flores em virtude da minha pequenez, mas eu posso ser uma rosa solitária, encravada na ficha da rocha. E quando o viajante da eternidade ali passar, buscando proteção, encontre também alegria, encontre beleza, encontre perfume. Eu posso fazer isso. Eu não posso ser a montanha altaneira, porque eu reconheço o meu aborrecimento. Mas eu posso ser a pedra do chão, para diminuir o rodaçal, para tornar o terreno mais firme, para que as pessoas passem sem escorregar na sua senda evolutiva. Eu queria ser uma escadaria imensa para levar todo mundo para aquelas casas que Jesus falou que está fazendo para os seus discípulos verdadeiros. Mas como eu não posso ser, eu posso me esforçar para ser o primeiro degrau, para dar o primeiro impulso, para que aí os nossos irmãos em evolução possam, por si sós,
se elevar aos altiplanos espirituais. Eu queria ser um trigal maduro para acabar com a fome do mundo. É tão triste ter fome. Mas se eu não puder ser um trigal maduro, eu posso ser um grãozinho de trigo plantado, vai produzir 1 milhão de grãos. E assim tirar a fome daqueles que estão perto de mim. Eu queria ser um pomar maduro de frutos saborosos, mas se eu não puder ser, eu podia ser uma árvore à beira do caminho, onde venham as árvores e façam seus ninhos. E quando o nosso irmão e humanidade ali passar, aquele que Jesus pediu para amar, e ele se beneficiar da sombra amiga dos meus galhos e dos frutos sazonais ali produzidos, e for continuar a sua caminhada, eu possa chamá-lo. Vou lá, meu irmão. E ele se vira e volta, quem é você? E aí a gente possa dizer para toda a humanidade: sou teu amigo, me dê tua mão, quero seguir contigo para o reino da eternidade. Muita paz a todos e muito obrigado pela atenção.